moleque! Ah, moleque! Caraca! 4 anos depois estamos de volta, meu irmão. Pensou que não ia voltar. Copa do Mundo X. X World Cup moleque. in your face. Aqui daqui. Canarinho Pistola. O Canarinho Pistola, meu irmão, foi barrado na Copa, mas aqui ele tem passe livre. Estamos com o Canarinho Pistola, porque todos nós somos pistola no fim das contas, né? O espírito certeza. pistola do BR bate sempre mais alto. Com certeza. Eu sou o Gabriel Feitosa. Eu sou o Thiago Feitosa. E essa é a Copa do Mundo X, galera. The Feitosa Brothers. Para você, galera. Quem não sabe, galera, em 2014, quem estava com a gente viu e presenciou a Copa do Mundo X. Na tela da TV, no meio desse povo, a gente vai se ver aonde? No X, né? Projeto X. Copa do Mundo X, pessoal. Mais uma novidade aí, Zé Boni. Com certeza. Projeto X inovando, trazendo para vocês aí uma competição internacional. Que agora ganha sua nova versão agora na Copa da Rússia, não é isso, Thiago? Irmão, agora totalmente bombado, com estúdio novo, com rapaz. infraestrutura tecnológica. Que essa estrutura, gente. Isso aqui, porra, passou, né? Totalmente high-tech, tecnocrático e, pessoal, com critérios, né? Obviamente que você que assistiu lá no passado deve sacar. Para você que está vendo pela primeira vez, vai aqui acompanhar conosco, que é uma Copa no Mundo, que não é uma Copa de futebol. É uma Copa diferentona. É uma Copa, né? Claro, né? Das ciências humanas. Exatamente. É uma Copa que tem aquele pedigree, né? Aquele DNA do Projeto X, onde nós vamos, né, Gabriel, fazer uma análise de alguns critérios com os nossos alunos sobre os países que participam da Copa do Mundo. Pois certo? é, a gente vai pegar exatamente os mesmos grupos, os mesmos jogos, só que analisando de maneira diferente ali, né, Thiago? Isso aí, né? Vamos pegar todos aqueles grupinhos. Você que está aí, né, fazendo coleção de álbum da Copa do Mundo, né? Pessoal que está aí preocupado com as suas figurinhas, né? Pessoal que não encontrar o Pelé é sempre difícil. Mas o meu filho já encontrou. Um beijão para Arthur, meu rei, que encontrou a figurinha do Pelé. Tirou né? onda, tirou Isso aí onda. tirou onda, porque, né? Se você não encontrou, só lamento por você. Mas, né? Nós vamos pegar todos aqueles grupinhos e vamos pegar os enfrentamentos e comparar os países dentro de critérios socioeconômicos nessa primeira fase, né? É isso Essa aí. primeira fase é uma fase mais enxuta, a gente vai pegar cada grupo dentro de 5 critérios apenas, só para fazer aquela eliminada, e depois vamos para a segunda fase, onde não necessariamente os cruzamentos vão ser os mesmos da Copa de Futebol. E para você que de repente assistiu a Copa do Mundo de 2014, você vai perceber que a galera que avança é uma galera bem diferente, Pois é. porque são países, né, que obviamente têm níveis, né, de evolução, de desenvolvimento aí bastante significativos. Pois tá? é, e quem geralmente avança na Copa do Mundo X não manda muito tão bem no futebol assim, né? Exatamente, né? Até porque o nosso atual campeão aqui é o Japão, né? Japão. Que nunca ganhou nada no futebol. Pois é. Mas, né, no quesito, né, desenvolvimento, sem dúvida, dá show. Pois é. E, Gabriel, não vamos aqui perder muito tempo. Vamos lá. começar com o grupo A, que tem aí quais países, né? Vamos lá. O grupo A, galera, tá seguindo exatamente o grupo A da Copa, igualzinho aí você tá vendo na sua casa, contando com Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. É o grupo A aí que a gente vai colocar. Os critérios utilizados para essa primeira fase, galera, estão aqui do ladinho, tá? A gente vai analisar comparando esses países em relação ao PIB, ok? O índice Gini, que o Thiago pode explicar daqui a pouco melhor do que se trata, é um índice bem interessante. O IDH, que é bem famoso aí nas provas, eles gostam de pegar. Índice de desemprego e a taxa de exportação total desses países, ok? Taxas recentes ali, entre 2016 e 2018, a gente pegou Isso. os dados mais atualizados e a gente vai fazer uma comparação. Só que aí, como é que rola o critério pra gente conseguir estabelecer o primeiro e o segundo lugar, Thiago? Isso é muito importante. Na Copa do Mundo X, na verdade, classifica, né? Ganha quem marca menos pontos. Isso, E você marca ponto de acordo com a sua posição em cada critério. Então a gente vai analisar cada quesito e vamos ver a posição de cada um em relação a cada quesito. Então Isso vamos aí. ver o PIB e vamos ver se você foi o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então se você foi o primeiro, você fez 1 ponto, segundo fez 2 pontos, terceiro fez 3, quarto fez 4. Isso aí. E aí dentro disso a gente vai marcar a sua posição dentro do grupo. Então vamos comparar esses paisezinhos, vamos ver esses critérios e vamos fazer essas análises, certo? Perfeito, perfeito. Começando aqui, Gabriel, com o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é o volume de dinheiro que um país produz dentro da economia ao longo de um ano, certo?
Lembrando em dólares, tá, pessoal? Moeda americana. Isso aí. Como é que aconteceu aí dentro desse quesito a comparação entre esses países? Pra gente observar aí, Gabriel. Vamos lá. A gente pega o PIB da Rússia aqui, né, com 1,283 trilhões. Nossa, É um PIB expressivo, até porque a Rússia é o maior país do mundo ali nesse sentido, né? Tem reservas mais interessantes. A Arábia Saudita com 646 bilhões, o Egito com 336 bilhões e o Uruguai com um PIB menorzinho de 52 bi, não é isso? É, exatamente. Como é que fica então essa comparação aqui? Aí a Rússia ficou em primeiro, ou seja, fez um pontinho. A Arábia Saudita, né, ficou em segundo colocação. O Egito ficou em terceiro e o Uruguai ficou em quarto lugar. Exatamente a ordem que está aqui, né? Exatamente. Né? Então, exatamente. Dentro dessa ordem aqui, né, ficamos com A Rússia tem o maior PIB. Essa lógica aqui de pontuação. Beleza? Sacou como é que funciona então, né? Então, cada um aqui fez 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, Vai 4 anotando pontos. aí, depois okay? a gente vai fazer a contagem. Anota aí pra gente fazer essa contagem, beleza? O segundo critério aqui que a gente estava olhando é o índice de Gini. O Gini, pessoal, é um coeficiente que é marcado entre 0 e 100, que avalia o grau de desigualdade social e concentração de renda que uma economia apresenta. Então, quanto mais alto é o índice Gini, mais desigual é uma economia. A gente sabe que desigualdade social não é uma coisa legal, né? Não é bom você ter desigualdade social. Legal você estar num país onde a economia é mais distribuída, onde as pessoas têm condições de vida, né, mais igualitárias. Então, aqui a gente vai observar o quê? Quanto mais alto for o Gini, pior. Então, legal é um Gini baixo, ó. Legal é para você aprender esses coeficientes, de repente você nunca ouviu falar. E como que a gente pode observar isso aí, Gabriel? O que a gente poderia observar? A Rússia vai apresentar um Gini de 42,3, né? Um Gini, né, abaixo de 50. A Arábia Saudita tá com o maior Gini aqui da lista, né, gente? Isso aí. 45,9. O Egito, né, com o menor Gini, né, de 31,8. E o Uruguai, um Gini de 39,7. Exatamente. Então, nesse critério aqui, o Egito ficou em primeiro, né? Se destacou. Menor Gini. Isso. O Uruguai ficou em segundo, fez 2 pontinhos, né? A Rússia fica em terceiro, fez 3 pontos. E a Arábia ficou em pior posição aqui, né? 45,9. Gabriel, o que a gente pode, de repente, observar aqui? A Arábia Saudita, né, com essa estrutura ali, né, de países, né, do Oriente Médio, que tem uma lógica, né, monárquica ainda, né? Até na tradição histórica, de repente, a gente pode analisar, com essa concentração muito forte, né? A gente pode analisar, né? A desigualdade social absurda na Arábia Saudita. A gente percebe, né, uma herança muito ligada ali, né, àquela região do Oriente Médio, tradicionalmente pertencente ao Império Turco-Otomano, né, ao longo da Idade Moderna, até a Primeira Guerra Mundial. O Império Turco-Otomano vai terminar em 1918. E só a partir dali é que a gente começa a tentar construir uma autonomia desses países, que ainda não foi garantida naquele momento, porque a influência inglesa era muito grande na área. Né? E isso vai gerando, obviamente, uma rusga, né? Um laço de subserviência dos mais pobres em relação àqueles que detêm os recursos minerais, aqueles que detêm terras. Realmente existe uma elite, no caso saudita, muito organizada, que concentra a renda até hoje, né, Thiago? Perfeito. E aí, né, você tem um lugar extremamente, né, baseado na economia petrolífera, porém esse dinheiro fica concentrado nas mãos de poucos, né, gerando essa desigualdade enorme. O estranho aqui é a Rússia, né, Gabriel? Um país ligado a um passado soviético socialista, e que não mas que manifesta uma desigualdade muito forte, né? Ou seja, parece que essa transição para o capitalismo foi dentro de muita desigualdade, né? Sim, ainda, né? No final dos anos 80, o pessoal até brinca, né, que quando chega o comunismo, a primeira coisa que aparece é a fome, né? Essa brincadeira que o pessoal faz com o socialismo. E no caso da Rússia ficou difícil exatamente estabelecer essa diminuição da desigualdade. É um desafio também para um país muito grande, com realidades étnicas muito complicadas, né? A gente está comparando aqui também, né, galera? Tem que perceber cada realidade, cada tamanho, cada processo histórico. É legal da gente perceber que existem particularidades, né? E aí, o Uruguai, né, e o Egito apresentam os Ginis mais interessantes. Sem dúvida. Principalmente o Uruguai com uma política mais ligada à aproximação, né, de desigualdades sociais, né, até com o Mujica sendo caracterizado como uma liderança bem interessante nesse aspecto. E realmente são países que conseguiram conquistar isso aí. Né? Perfeito. Aí a gente entra aqui nesse terceiro critério, que é o IDH. O IDH, normalmente, ele avalia condições de desenvolvimento humano. E o pessoal, às vezes, trabalha IDH de forma isolada, né? Só o IDH quantifica a qualidade de vida num país. Não pode ser assim, pessoal. Bem isso, Desenvolvimento humano é uma condição
que acaba, às vezes, né, sendo tratada como algo absoluto. Ah, o desenvolvimento humano. Mas o que esse desenvolvimento humano trabalha? São 3 critérios. Primeiramente, escolaridade média. Segundamente, renda per capita. E, em terceiro lugar, expectativa de vida. São esses 3 fatores. Isso aí. Esses 3 fatores, pessoal, eles são trabalhados conjuntamente. Só que, quando eles não são trabalhados juntamente com o Gini, eles ficam meio soltos. Por isso que a gente fez questão aqui nessa primeira fase da Copa do Mundo X Botar os dois. de trabalhar esses dois, Pois entendeu? Porque em alguns casos o cara fala, ah, tem o melhor IDH do mundo, tá. Mas como é que fica a desigualdade social, Pois né? é. Porque aqui a gente vai ver, por exemplo, uma questão muito importante. Muito legal que ficou aqui. Olha só que a gente vai perceber aqui, ó. O IDH da Rússia, Gabriel, 0,804. 0,804. Lembrando que aqui, quanto mais próximo de 1, melhor. Isso, muito Né? bom. O IDH é isso. Quanto mais próximo de 1, você está mais perto, né, dessa perfeição. Da perfeição. É isso. Né? Agora, a Arábia Saudita, 0,837. E você olha para a Arábia Saudita, né, Gabriel? É Caraca, o melhor IDH da lista. da lista. Né? É o mais alto IDH da lista. Aí você fala, caraca, a Arábia Saudita, então, é Benzo. algo próximo do perfeito, próximo do ideal. Mas a gente viu antes aqui que o Gini dela é muito alto. Pior Gini. É o pior Gini. Melhor IDH da lista e o pior Gini da lista. Ou seja, Exatamente. não soube distribuir essa renda da maneira mais interessante e com um PIB muito legal, né, Thiago? O segundo melhor PIB da lista. Sim. E aí realmente não consegue distribuir essa riqueza de uma maneira, né? E aí a pergunta que a gente tem que se fazer, pô, como que eu posso justificar um IDH tão alto, né, nesse país? É porque você tem uma população pequena. A população da Arábia Saudita de 32 milhões de pessoas. É menor que do estado de São Paulo, Gabriel. É. Então você tem um PIB enorme, né, para uma população menor que do estado de São Paulo. E aí? Quando você divide esse PIB gigante para uma população relativamente pequena, a renda per capita fica gigantesca, de quase 40 mil dólares por ano por habitante. E aí você acaba gerando o IDH bastante elevado. Então, quando você olha para esse IDH, você fala, caraca, é um IDH de um país de desenvolvimento humano muito alto. Mas tem que se olhar com bastante cautela, porque, na verdade, isso está relacionado a um contexto de, né, um índice enganoso, tá? Pois Então, é. cuidado com esses índices humanos. aí. Essa análise bruta dos dados, ela acaba transformando a ciência humana em ciência exata, né, Thiago? Eu sempre Exatamente. falo isso aos alunos. É bom ter cuidado com essas análises muito rasas dos dados. É bom você ter uma profundidade na hora de analisar o dado, interpretar esse dado, perceber com quais os critérios ele trabalha e sempre conseguir cruzar um dado com vários. Sim, Né? Porque sim. analisar um dado só não te dá a profundidade necessária. Exatamente, né? Aí a gente pega o Egito aqui com o menor IDH, 0,691, realmente é o mais baixo. É uma área que realmente vai ter pouca expectativa de vida, né? Condições de saúde ruins, escolaridade baixa também, né? Tem aqui um PIB baixo, né? Isso acaba fazendo, né, com que, né, uma população um pouco grande faça com que a média fique baixa. E, né, o Uruguai tem o IDH até maior que o brasileiro, né? O brasileiro hoje, se eu não me engano, é 0,74, o deles é 0,795. 795. Então fica numa média razoavelmente mais elevada, né? E fica aqui numa posição, né, intermediária. Então, como é que ficou a ordem aqui, Gabriel? Arábia Saudita em primeiro, com o maior IDH. Isso, né? 1 ponto, Rússia em segundo, 2 pontos, o Uruguai em terceiro e o Egito em quarto. Egito em 4. Ok? Perfeito. Vamos para a taxa de desemprego agora aqui. Né? A Isso. maior taxa de desemprego que a gente tem aqui, no caso, é do Egito, né? Do Egito, né? 12,5% de taxa de desemprego. Segunda maior taxa do Uruguai, né? Sim. 7,6%. Terceira maior taxa de desemprego é da Arábia Saudita, diferença bem pequena aqui em relação à Rússia, que ficou em último, com a menor taxa de desemprego ali Então, da lista. Né? no caso, né, desemprego é um critério que quanto menor o desemprego, Melhor. né? Então, a Rússia ficou bem nesse aspecto, né? Mandou Então, melhor. Rússia em primeiro, né? Arábia em segundo, Uruguai em terceiro e e o Egito em último, quarto. né? Então o Egito aqui já tá, parece, né, que ficando, Já tá meio eliminado aqui, já tomou uma goleadazinha, né? né? Canarinho já tá olhando pra ele já, né? Falando, ó. Tchau, Quem não tá vendo, galera, tá rolando o carinha pistola aqui, Aí, a ó. continuação dele aqui, ó. Gente, inclusive no Instagram, se você quiser essa tabela pra você, a gente vai disponibilizar a tabelinha de todos os joguinhos da Copa do Mundo X lá no Instagram. Você acessa o link aí, Projeto XEDU, nosso Instagram. Vai estar o canarinho pistola lá pra você checar, de repente, querer pegar esses dados pra você poder usar, de repente, na vida aí, na redação, em algum trabalho da escola que a galera
A galera gosta muito do Projeto X pra isso aí. ficar copiando as paradas pra trabalhar de escola, tô ligado em vocês, mas enfim. Ah, isso aí. E até se você quiser na sua escola, né, brincar de Copa do Mundo X, pô, isso fazer é uma maneiro. simulação. Pô, propor o professor da sua escola, do seu cursinho, pô, vamos fazer essa parada aqui e Fazer tal. um simulado aí, de repente, em sala de aula. É legal, legal pra você mesmo. tá fazendo aí, brincar de super trunfo, né? São legais essas proposições. E Último o critério último aqui. critério aqui pra gente fechar esse primeiro bloco, exportação, Gabriel, que é sempre importante, né? Porque avalia o quanto cada economia, né, consegue produzir, vender para o mercado externo, já que vivemos, né, num cenário de economia globalizada, Pois né? é, essa ideia de você conquistar uma autonomia de produção agrícola, industrial, enfim, e poder estabelecer-se ali como um país, né, que sustenta a economia mundial com os seus recursos internos, com a sua mão de obra, com o seu poder, né, de economia. E é realmente um critério que a gente utiliza, o critério econômico, que vai, né, dar riqueza aos países. Vamos ver aqui a listinha? A gente vai ter 719 bilhões de dólares de exportação da Rússia, realmente um gigante, né, na produção, até pelo seu tamanho. A gente vai perceber 346 bilhões de dólares de exportação para a Arábia Saudita, um dado bem legal, né? O Egito com 67,5 bilhões e o Uruguai com uma exportação pequenininha, 18,7 bi. Né? Aqui a gente destaca, né, que tanto a Rússia quanto a Arábia Saudita com mais da metade dos seus PIBs na exportação, né? E os dois relacionados a economias petrolíferas e fósseis, né? A Rússia exportadora de gás natural, de petróleo. Sim. A Arábia Saudita, né, a maior produtora, uma das maiores produtoras, né, atualmente de petróleo do mundo, né? Fica ali oscilando na primeira posição, porque agora os Estados Unidos roubaram, né, esse papel de primeiro produtor. É a segunda maior reserva de petróleo do mundo, né? Perde ali para a Venezuela, mas durante muito tempo ocupou esses papéis, né, de primeira produção e primeira reserva. Então tem aí essa vocação exportadora muito importante, né? E você vê aí na exportação mais da metade, né, dos PIBs em ambos os casos, né? Então um papel bem significativo. Já o Egito e o Uruguai não têm papéis exportadores tão fortes em relação ao PIB, né? Já são economias talvez mais internalizadas, não tem essa mesma capacidade, né? O caso do Uruguai, a gente até pega um pouco da história do Brasil, toda essa necessidade que a região do Prata tem ali de acessar a bacia do Rio da Prata para escoar a sua produção agrícola. A gente lembra muito do Uruguai em relação ao charque, em relação da produção de carne. Sim. E sempre foi uma região muito dramática nesse sentido, até por ter sido colonizada primeiro pela Espanha, depois por Portugal. Né? Portugal teve um domínio na Cisplatina, o aluno que é nerd em História do Brasil lembra disso. Então, realmente, isso foi gerando um quadro ali, né, de uma economia um pouco, né, minúscula nesse sentido, porque tem suas limitações naturais, geográficas, né, territoriais. Beleza. Pessoal, então aqui a gente fecha o grupo A com qual configuração aqui, Gabriel? Vamos ver aqui como é que ficou a pontuação, galera. Vamos revelar aqui. Opa. A Rússia marcou 8 pontinhos. E aí, lembrando, quanto menos pontos você marcou, melhor você vai, tá bom? Exato. A Arábia Saudita vai marcar 11 pontos, o Egito com 15 e o Uruguai com 16. Isso. E aí, fala aí, Canarinho, como é que ficou o esquema? O Canarinho revela pra gente como é que ficou, quem é que ficou em primeiro e segundo, Canarinho? Muito bom. Deu Rússia em primeiro e Arábia em segundo, galera. Isso, exatamente aqui. Canarinho sabe a Rússia tudo. marcou 8 pontos, a menor pontuação, primeiro lugar do grupo. E a Arábia Saudita em segundo, marcando 11 pontos. Então, vai classificar-se para a segunda fase Rússia e Arábia Saudita pra gente começar a entender as oitavas de final daqui a pouco. Você que tá aí com o seu bloquinho, já vai anotando, Já porque isso anota aqui aí. pros cruzamentos vai ser importante, né? Negócio Pois lá é. de primeiro de A, segundo de B. Então, a gente vai seguir depois essa a gente parada. vai fazer esse chaveamento que vai ser importante. Então fica ligado que Canarinho Pistola vem aí, tem mais Copa do Mundo X, Copa fica do ligado Mundo aí nos X. próximos vídeos. Valeu, galera! Valeu! Abraço aí, valeu!